Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar aí um vídeo um pouco mais curto, né, para comentar apenas sobre os confrontos da segunda-feira, no caso os jogos do Guarani de Sobral pela Série D. O time conquistou um empate muito positivo fora de casa, vai decidir no Junco, né, local onde ele tem sido muito feliz nessa Série D. E o Ferroviário, que conquistou um resultado gigantesco na Série C do Campeonato Brasileiro, goleou a equipe do Paysandu pelo placar de 5-1, voltou a encostar no G4 e nessas duas últimas rodadas volta a brigar por classificação. O time do novo técnico agora, Anderson Batatais, né, que fez a sua estreia ontem. E que estreia, né? Nós vamos falar sobre a estratégia dos treinadores, vamos falar sobre variação tática, claro, destaques individuais também. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. E para abrir o nosso vídeo, né, nós vamos começar falando do Guarani de Sobral, né? O Guarani que não vem de um grande ano, né? Mas na Série D o time remodelou seu elenco, conseguiu refazer as suas estratégias, né? E no comando do Vladimir de Jesus, as coisas realmente começaram a acontecer de uma forma muito positiva para a equipe cearense na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O time foi líder do seu grupo, né? Fez uma primeira fase extraordinária, com jogos muito relevantes, né? E caiu num grupo não muito fácil, né? Não, sem muita simplicidade, né? Que tem o 4 de Julho, Motoclube, clubes de muita tradição, mas mesmo assim o Guarani terminou na liderança, né? A gente conversou muito sobre o Guarani, falou muito sobre essa equipe, destaques individuais, jogadores de muita qualidade, né? Que vieram ao clube. Então, por isso, agora está colhendo os frutos, né? E ontem a equipe fez a primeira partida da segunda fase da Série D, né? Já que, como se classificou em primeiro, a única vantagem seria, no caso, decidir em casa, né? E é isso que acontece no caso do Guarani. O Guarani viajou para o Acre para enfrentar o Galvez pelo jogo de ida e conquistou um bom resultado, né? Foi 0-0. Agora o time depende apenas de uma vitória simples em casa para se classificar, né? Apesar de não ser um adversário tão fraco, né? Mostrou ontem o Galvez fez até uma boa partida, né? Tentou pressionar o Guarani. Respeito muito o equilíbrio da equipe do Guarani, né? Que durante toda a partida não se deixou abater pela pressão do time do Galvez, né? O Galvez, apesar de tentar impor uma intensidade no jogo, não conseguiu penetrar ali a área do Guarani, não conseguiu fazer com que o Theo fizesse grandes defesas na partida. Então, isso é um ponto muito positivo. O Guarani foi uma equipe equilibrada, né? Para mim, o destaque muito positivo foi a questão dos dois volantes e da dupla de zaga, né? Eu gostei muito da partida do Iago na contenção. A dupla de zaga com o Danilo e o Ayrton Júnior também foram muito bem. E claro, também tem os dois laterais, né? Que completam ali o setor de defesa. Também foram muito bem. Gostei muito da atuação no geral do time de Sobral, né? Como eu estava dizendo, né, o time do Galvez ele teve boas chances de gol, né? O Galvez, principalmente já na reta final da partida, quando o Galvez percebeu que estava levando um placar não tão bom para o Junco, as coisas começaram a ficar um pouco mais intensas para o lado do Galvez. Teve que impor mais intensidade no jogo para tentar fazer o gol, porque sabia que ia ter muito mais dificuldade precisando vencer o Guarani, né? Trazendo uma certa vantagem, isso seria diferente. Isso não aconteceu, né? Novamente, o equilíbrio tático da equipe foi muito bom. O Guarani ofensivamente não foi tão bem, né? Eu acho que a equipe criou muito pouco para o que vinha fazendo ali na primeira fase. Mas valeu pelo resultado. Agora depende de um resultado, apenas de uma simples vitória, né? 1-0, 2-1. Qualquer vitória classifica o Guarani. Em caso de novo empate, teremos decisão por pênaltis, né? O segundo confronto será na próxima segunda-feira, às 15 horas, no estádio do Junco, né? Lembrando também aí para você, se tem alguém do Acre acompanhando, né? Como o fuso horário é diferente, o jogo acontece às 1 hora, às 13 horas, para quem vai assistir do Acre. Então tá aí o resultado bom para o Guarani, tem grande chance de classificar para a próxima fase. Outro que também esteve em campo, né? Outro cearense que esteve em campo, mas pela Série C, foi o Ferroviário, né? O Ferroviário que vinha pressionado, né? Teve aí na última rodada a demissão, né? O pedido de demissão do técnico Francisco Diá, que é muito experiente, vinha no comando da equipe desde o começo da temporada e acabou não se firmando nessa Série C, né? Com uma sequência muito ruim, sem vitórias.
a equipe não conseguiu engrenar novamente, aí o Francisco Diá acabou deixando o cargo, e quem veio para seu lugar foi o Anderson Batatais, né, que já conhece aqui a estrutura do clube, já conhece alguns jogadores do elenco, então ficou um pouco mais fácil para ele trabalhar. E que estreia do Anderson Batatais, né? O Ferroviário venceu o Paysandu, não só venceu, como convenceu, né? E goleou também. Foi 5-1 o jogo lá no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, né? No estádio lá no CT da equipe do Ceará. E gostei muito da postura do Ferroviário, né? Parecia outro time, nem chegou aos pés do time apático que a gente viu algumas rodadas atrás, né? Que vinha empatando bastante, perdeu inclusive a última rodada para o time do Volta Redonda, mas é um processo de evolução que eu falava em outros vídeos que precisava chegar urgentemente no Ferroviário, né? Ele estava deixando as oportunidades passarem. Com grandes chances de entrar no G4 da competição, o time do Ferroviário desperdiçava pontos importantíssimos em casa, né? Contra Altos do Piauí, contra Jacuipense. Foram jogos que dava para ter vencido, né? E a equipe acabou empatando. O Altos fora de casa e a Jacuipense em casa, né? Então, é uma vitória que vem na melhor hora possível, né? Já ali no apagar das luzes, num momento já até inesperado para a equipe, porque enfrentava um grande adversário, o Paysandu, time que está no G4, briga por classificação. E aí um 5-1 é um resultado muito relevante, né? O Edson Cariús marcou, desencantou, né? Um jogador que voltou ao clube, acabou desencantando. O Edson Cariús marcou um, o Mauri marcou duas vezes, o outro foi do zagueiro Vitão, e quem também fez foi o Thiago Aperibé, né? Que entrou no segundo tempo, bom jogador, bom centroavante, marcaram os gols da equipe do Ferroviário. Para mim, de destaque individual desse jogo, né, ficou realmente pro jogador Mauri, né, que marcou os dois gols. O principal destaque individualmente falando, né, foi o jogador que se destoou um pouco mais, teve uma movimentação ofensiva muito bacana, gostei muito da atuação dele. Teve também a boa participação do Berguinho, né, se eu for citar, na minha visão, o time inteiro do Ferroviário foi muito bem, né. Tô citando aqui alguns jogadores que se destoaram um pouco, né. Gostei do Berguinho também. Gostei da participação do Edson Cariús, para mim foi um jogador mais intenso do que nos outros jogos, apesar de ainda estar sentindo um pouco da falta do ritmo de jogo, né? Demorou um pouco a engrenar, voltou ao time titular alguns jogos atrás, né? Não vinha participando efetivamente dos ataques da equipe. Ontem conseguiu marcar um gol típico do Edson Cariús, né? Que ele recebe, sai cara a cara, consegue tirar um baita de um centroavante, conseguiu marcar. E por último, a dupla de zaga do Ferroviário também foi muito bem. Vale o destaque aí para o Vitão, que marcou um dos gols da partida, e o Richardson, excelente posicionamento das dois zagueiros, né? Impediram muitas vezes jogadas que o Paysandu que seriam fatais, né? Jogadas de contra-ataque, jogadas de criação que o Paysandu teve em determinados momentos, mas não conseguiu aproveitar. Então, fica aí o registro desses jogadores para a equipe do Ferroviário, né? Sobre o jogo em si, já falei, né? A intensidade da equipe totalmente diferente. O mesmo quando o Paysandu diminuiu o placar, né? Tava 3-0 no intervalo, foi 3-0 por intervalo. Na segunda etapa, o Paysandu diminuiu o placar com um pênalti inexistente, né? Diga-se de passagem. O pênalti não existiu, mas aí o Rui, né, acabou convertendo a cobrança de pênalti. Naquele momento, com 9 minutos do segundo tempo, era um gol que botava o Paysandu no jogo, né? Porque poderia fazer outro gol e botar pressão na partida, em busca do empate. Mas novamente fica aí ressaltado a postura da equipe, não se abateu com o gol do Paysandu, foi para cima até fazer o segundo, foi para cima até fazer o quarto gol e consequentemente já na reta final marcar o quinto e selar esse resultado gigantesco. O Ferroviário vai a 23 pontos, é o quinto colocado, encostou de novo ali no G4 e vai brigar por classificação até a última rodada pelo menos, né? Tem jogo direto contra o líder Manaus, né? No próximo final de semana, fora de casa, no domingo às 16 horas, né? Às 4 da tarde. Então, jogo importante. O Ferroviário, quem sabe conquistar um pontinho fora de casa não seria nada mal para decidir em casa contra o Floresta, né? Jogo entre os conterrâneos na última rodada, que pode decidir muito a vida dos dois. O Floresta ainda na briga contra o rebaixamento e o Ferroviário brigando por classificação. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Uma análise mais simples, né? Aqui, falando apenas de dois clubes, de dois jogos, no caso. Dois jogos muito positivos na minha visão, né? Valeu muito a pena, foi bacana ver
O Guarani tendo um controle, um equilíbrio de jogo para segurar o empate, aguentar a pressão do Galvez e agora vai decidir no Junco e principalmente a vitória gigantesca do Ferroviário, né? Mostrou que o time tem elenco e tem capacidade para fazer um campeonato bem melhor. Isso é tudo por hoje, né? Siga as nossas redes sociais, o Facebook Esquema Web Ceará, o nosso Instagram, @FutCearenseTV, tem muita notícia, pré-jogo, muito conteúdo bacana sobre todas as equipes cearenses. Então não deixe de seguir, nos acompanhe. Claro, se inscreva no nosso canal, deixa o like, isso fortalece demais o nosso trabalho. A gente deve voltar em breve.